Uma menina virgem e inocente chega machucada na mansão do milionário. Ele, frio e poderoso, segura a mão da menina e diz: "Quem fez isso com você?" O que ela responde o deixa em choque. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo. Continuando. A tempestade castigava São Paulo naquela noite de julho, transformando as ruas do Morumbi em rios revoltos. O temporal parecia arrancar as últimas folhas do outono, enquanto trovões ecoavam como rugidos ancestrais. Na imponente mansão Wolff, os vitrais centenários vibravam a cada relâmpago, criando sombras dançantes pelos corredores vazios. Nathaniel observava a tormenta através da janela de seu escritório, um copo de uísque intocado em suas mãos. Aos 42 anos, seu rosto ainda mantinha a beleza austera dos Wolff, mas seus olhos verdes carregavam um peso que nenhuma fortuna poderia aliviar. O império que construíra, uma rede de clínicas de reabilitação de luxo que se estendia por todo o país, parecia pequeno e insignificante em noites como aquela. Suas mãos percorreram a superfície lisa da escrivaninha de mogno, detendo-se sobre uma antiga fotografia emoldurada. Helena sorria da imagem, seus cabelos dourados refletindo a luz do sol italiano, o mar Mediterrâneo ao fundo. Aquela havia sido sua última viagem juntos, 3 meses antes do desaparecimento. 6 anos se passaram, e ainda assim, cada canto daquela mansão guardava fragmentos dela, como cacos de um espelho quebrado que se recusavam a ser varridos. O relógio marcava 23 horas quando o som chegou, tão suave que poderia ter sido confundido com o vento. Um baque surdo contra a porta principal. Nathaniel hesitou, suas mãos tensas ao redor do copo. Desde que Helena sumira, ele raramente recebia visitas, especialmente àquela hora. A mansão havia se tornado seu refúgio e sua prisão, um mausoléu de memórias que ele administrava com a mesma precisão com que gerenciava seus negócios. Outro som, desta vez mais distinto. Nathaniel atravessou o corredor principal, seus passos ecoando no piso de mármore italiano. Os archotes nas paredes lançavam sombras inquietas, fazendo os retratos de família parecerem observá-lo com olhos acusadores. A linhagem dos Wolff, imigrantes alemães que haviam construído seu império no Brasil desde o início do século XX, acompanhava cada movimento seu com aquele mesmo olhar de julgamento silencioso que tanto o perseguira na infância. Quando abriu a pesada porta de carvalho, o vento gélido invadiu o hall, trazendo consigo pingos de chuva e folhas mortas. Foi então que a viu. Uma figura feminina jazia caída contra a soleira, seu corpo frágil envolto em um casaco masculino encharcado. Seus pés descalços deixavam marcas de sangue no mármore branco e, através do capuz molhado, mechas de cabelo escuro se colavam ao rosto pálido. Nathaniel se aproximou cautelosamente. Anos de isolamento o tendo tornado desconfiado de qualquer interação humana. O cheiro de terra molhada e algo mais, medo talvez, emanava dela como uma aura palpável. Quando se agachou ao lado da desconhecida, notou os hematomas. Marcas roxas e vermelhas serpenteavam por seus braços expostos, algumas recentes, outras já esmaecendo em tons de amarelo doentio. Ao redor de seus tornozelos, círculos avermelhados denunciavam o aperto recente de cordas. Seu rosto, mesmo inconsciente, carregava uma expressão de dor tão profunda que algo dentro de Nathaniel, algo que ele julgava morto há muito tempo, se contorceu em resposta. "Senhora?" ele chamou, sua voz rouca pelo desuso. Não houve resposta. Apenas a respiração superficial da desconhecida e o uivo do vento preenchiam o silêncio da mansão. As sombras dos móveis antigos pareciam se alongar ao redor deles, como espectadores silenciosos daquele encontro improvável. Com cuidado, deliberado, Nathaniel ergueu o corpo leve em seus braços. O contato físico após tantos anos de reclusão enviou um choque através de seu sistema. A mulher não aparentava ter mais que 25 anos, e havia algo em sua vulnerabilidade que despertava não apenas compaixão, mas um instinto protetor que ele não sabia mais possuir. Seu perfume, uma mistura de chuva, suor e algo vagamente floral,
invadiu suas narinas, trazendo consigo memórias de outros tempos, de quando ainda acreditava que poderia salvar alguém além de si mesmo. Carregou-a até o quarto de hóspedes do primeiro andar, aquele que Helena costumava manter sempre pronto para visitas que nunca mais vieram. O papel de parede em tons de verde musgo ainda guardava o mesmo padrão vitoriano, e os lençóis de linho egípcio permaneciam imaculados, como se o tempo tivesse congelado naquele cômodo específico. O aroma de lavanda dos lençóis se misturava agora com o cheiro de chuva e desespero que a desconhecida trouxera consigo. Após depositar a mulher na cama, Nathaniel notou um detalhe que havia escapado à sua primeira inspeção: um medalhão de prata, parcialmente escondido sob o casaco encharcado. O objeto parecia antigo, com entalhes intrincados que formavam um símbolo que ele não reconheceu imediatamente. Quando seus dedos roçaram o metal frio, a mulher se moveu levemente, seus lábios se partindo num murmúrio inaudível que soou como uma prece ou uma maldição. Nathaniel recuou, subitamente consciente da intimidade da situação. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma emoção que ele não conseguia nomear. Atravessou o corredor até a área de serviço, onde um interfone antigo conectava a mansão à casa dos fundos. Chamou sua governanta, Dona Cândida, que ainda morava numa casa anexa à propriedade. A senhora de 60 anos chegou minutos depois, seus olhos escuros se arregalando ao ver a cena no quarto de hóspedes. Preciso que cuide dela, Nathaniel instruiu, sua voz recuperando o tom autoritário que o tinha tornado famoso no mundo corporativo. Troque suas roupas, limpe os ferimentos e me avise assim que ela acordar. Enquanto se retirava do quarto, Nathaniel sentiu o peso do olhar de Dona Cândida em suas costas. Sabia o que a governanta estava pensando. Era a primeira vez em 6 anos que ele permitia que alguém ocupasse aquele quarto, o último lugar onde Helena havia dormido antes de desaparecer. As paredes pareciam sussurrar com memórias não resolvidas, e o temporal lá fora apenas intensificava a sensação de que algo maior que eles estava em movimento naquela noite. De volta ao seu escritório, Nathaniel serviu-se de outra dose de uísque, desta vez bebendo-a em um único gole. Seus olhos percorreram as prateleiras de livros antigos, detendo-se por um momento no retrato de Helena. O sorriso dela, antes tão familiar, agora parecia conter segredos que ele nunca havia notado. A chuva continuava a castigar as janelas, como se quisesse lavar o passado, mas algumas manchas, Nathaniel sabia, eram permanentes demais para serem removidas por qualquer tempestade. O amanhecer chegou lentamente à mansão Wolff, trazendo consigo um silêncio denso que só as grandes casas antigas conhecem. Dona Cândida havia passado a noite inteira ao lado da desconhecida, limpando ferimentos e sussurrando orações antigas que sua avó lhe ensinara. A jovem ardia em febre, murmurando palavras desconexas que soavam como súplicas e advertências. Em seus delírios, repetia um nome, Lívia, que a governanta presumiu ser o seu próprio. Nathaniel não conseguira dormir. Passou a madrugada em seu escritório, alternando entre doses de café forte e a contemplação da chuva que agora caía mais suave. Algo na presença daquela mulher despertara memórias e questões há muito enterradas. Os hematomas em seu corpo contavam uma história de violência que ele conhecia bem demais, não como perpetrador, mas como testemunha silencioso de casos que chegavam às suas clínicas. Vítimas de abusos, dependentes químicos, almas perdidas buscando redenção em leitos de luxo que custavam mais do que muitos ganhariam em anos de trabalho. O sol já estava alto quando Dona Cândida bateu à porta do escritório. Seu rosto, cansado, carregava uma expressão de preocupação, que Nathaniel conhecia bem. Era o mesmo olhar que ela tinha quando Helena começou a apresentar os primeiros sinais de inquietação, semanas antes de desaparecer. A moça acordou o Dr. Nathaniel, anunciou a governanta, torcendo o avental entre as mãos. Mas tem algo diferente nela, algo que não sei explicar. Nathaniel se levantou, ajustando o blazer azul marinho que não chegara a trocar. No espelho veneziano da parede, seu reflexo mostrava olheiras profundas e uma barba por fazer que destoava de sua habitual elegância. Diferente como, Cândida? Os olhos dela, doutor,
Parecem que já viram coisas que ninguém deveria ver. No quarto de hóspedes, a luz da manhã entrava preguiçosamente através das cortinas de seda francesa. A jovem estava sentada na cama, as costas muito retas contra a cabeceira de madeira entalhada. Vestia um dos antigos camisolas de Helena, seda pura em tom de marfim, que Dona Cândida encontrara nos armários. Seus cabelos negros, agora secos, emolduravam um rosto de beleza quase dolorosa em sua fragilidade. Mas eram os olhos que capturaram a atenção de Nathaniel. Grandes, cor de âmbar, carregavam uma mistura desconcertante de medo e determinação. Havia algo familiar naquele olhar, como se ele já o tivesse visto antes, talvez em um sonho ou em outra vida. "Bom dia", ele disse, mantendo distância. "Sou Nathaniel Wolfe. Você está segura aqui." A jovem o estudou por longos momentos antes de responder, sua voz baixa, mas surpreendentemente firme. "Lívia, meu nome é Lívia." O nome soou como música antiga nos ouvidos de Nathaniel. Lívia. Havia uma força naquelas duas sílabas que contrastava com a aparente fragilidade de sua dona. Ele notou que ela segurava um medalhão de prata com força, como se fosse uma âncora para a realidade. "Você precisou de cuidados médicos ontem à noite", continuou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Dona Cândida tratou seus ferimentos, mas posso chamar um médico se achar necessário. "Não." A resposta veio rápida, carregada de pânico. "Nada de médicos, por favor." O medo em sua voz era palpável e Nathaniel reconheceu o padrão. Era o mesmo terror que via nos olhos, de pessoas que fugiam de algo ou alguém. Aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. "Ninguém vai forçá-la a nada aqui, Lívia. Mas preciso saber se está em perigo imediato, se alguém está procurando por você." Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas não caíram. Lívia as conteve com uma força de vontade que impressionou Nathaniel. Seus dedos apertaram, ainda mais o medalhão. "Eles sempre estão procurando", disse ela finalmente. "É o que fazem. Procuram as ovelhas desgarradas para trazê-las de volta ao rebanho." A escolha específica de palavras fez Nathaniel se lembrar de algo que lera semanas atrás. Uma reportagem sobre seitas religiosas no interior de São Paulo. Grupos que se diziam cristãos, mas praticavam rituais questionáveis, controlando seus membros através do medo e da manipulação. Que rebanho seria esse, Lívia? Ela fechou os olhos como se a própria memória doesse. A congregação da luz divina. Para o mundo somos apenas uma comunidade religiosa isolada. Para quem vive lá dentro. Sua voz falhou, e desta vez uma lágrima escapou, deixando um rastro brilhante em sua face pálida. Nathaniel sentiu seu estômago revirar. Conhecia aquele nome. Não das páginas policiais ou de reportagens sensacionalistas, mas de lugares mais improváveis. A congregação da luz divina tinha conexões com pessoas poderosas, políticos influentes, empresários respeitados. Havia rumores de que ofereciam tratamento espiritual para dependentes químicos, uma alternativa mais discreta às clínicas convencionais. "Você fugiu deles, Goss", não era uma pergunta. Lívia assentiu, e pela primeira vez desde que acordara, seu rosto demonstrou algo além de medo. Havia raiva ali, uma fúria contida que parecia incompatível com sua aparência delicada. "Eles iam me casar", disse ela, as palavras saindo como veneno, "com o pastor Emanuel. Um casamento sagrado", diziam, "para purificar minha alma e servir de exemplo para as outras moças da congregação." Seus dedos tocaram inconscientemente as marcas nos pulsos. "Mas eu vi o que acontece com as noivas do pastor. Vi o que restou delas depois. Algumas desaparecem. Outras voltam diferentes, como cascas vazias." O som da chuva voltou mais forte lá fora, como se o próprio céu respondesse à gravidade daquela confissão. Nathaniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras dela ecoavam com uma verdade sombria que ele reconhecia. Não eram tão diferentes dos relatos que ouvira em suas clínicas, histórias de vidas despedaçadas por poder e controle. O escritório de Nathaniel tornou-se um refúgio nos dias que se seguiram. Era ali que ele passava horas pesquisando sobre a congregação da luz divina, descobrindo fragmentos de uma teia de influência
que se estendia muito além dos limites daquela comunidade isolada. O nome do pastor Emanuel aparecia em fotos de eventos beneficentes, sempre cercado por empresários e políticos. Seu sorriso carismático escondia algo que Nathaniel não conseguia definir, mas que fazia seu instinto gritar em alerta. Lívia começava a se recuperar fisicamente. Embora as cicatrizes emocionais fossem mais profundas do que qualquer marca visível. Dona Cândida a havia tomado sob sua proteção, ensinando-lhe os caminhos da mansão com paciência maternal. A governanta comentara com Nathaniel como a jovem parecia fascinada pela biblioteca. Passava horas ali, descobrindo livros que nunca lhe haviam sido permitidos ler. Numa tarde particularmente silenciosa, Nathaniel a encontrou absorta em um volume de poesia. O sol do fim de dia atravessava os vitrais, pintando sua pele de dourado e púrpura. Havia algo de etéreo em sua figura, como se ela própria fosse parte daquela luz filtrada através dos séculos. Nunca tinha lido nada assim, disse ela, percebendo sua presença. Na congregação, só nos permitiam textos religiosos, e mesmo esses eram escolhidos cuidadosamente. Nathaniel se aproximou notando que era um livro de Cecília Meirelles. Você gosta de poesia? Gosto de palavras, respondeu ela, fechando o livro com reverência. Elas têm poder. O pastor sempre dizia isso, mas de um jeito diferente. Para se ele palavras eram armas, aqui, ela acariciou a capa do livro. Aqui elas são asas. Algo na maneira como ela falava, a mistura de inocência e sabedoria antiga, mexia com Nathaniel de uma forma que ele não conseguia explicar. Era como se cada palavra dela abrisse pequenas frestas em uma armadura que ele construíra ao longo de anos. Você não está segura aqui, ele disse abruptamente. A confissão o surpreendeu tanto quanto a ela. Não completamente. A congregação tem conexões poderosas. Se descobrirem onde você está... Lívia ergueu os olhos do livro e neles havia uma compreensão que ia além de seus anos. Você os conhece, não é? Tem negócios com eles. Não diretamente. Nathaniel se sentou na poltrona de couro ao lado dela. Mas um dos principais investidores das minhas clínicas, Carlos Mendes, é muito próximo ao pastor Emanuel. Eles desenvolveram juntos um programa de recuperação espiritual para dependentes químicos. Um tremor percorreu o corpo de Lívia. O programa da purificação, ela murmurou. Eu vi algumas dessas pessoas chegando à congregação, ricas, importantes, mas nunca vi nenhuma delas partir. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Nathaniel sentiu sua garganta apertar. Helena, ele disse finalmente, o nome de sua esposa soando estranho após tanto tempo. Helena estava investigando algo relacionado à congregação antes de desaparecer. Os olhos de Lívia se arregalaram. Helena, sua esposa? Ela se levantou abruptamente caminhando até a janela. Sua silhueta contra o vitral formava uma imagem quase sagrada. Eu sonhei com ela ontem à noite. Uma mulher loira, muito bonita, estava parada à beira de um lago escuro. Ela segurava algo nas mãos. Um livro, talvez, ou um diário. E chorava. Nathaniel sentiu o sangue gelar em suas veias. Nunca havia mostrado fotos de Helena para Lívia. Como ela poderia saber? Foi só um sonho, continuou Lívia, sua voz distante, mas parecia tão real. Ela olhava para a água como se procurasse algo lá no fundo, e havia música, um hino que cantávamos na congregação durante os rituais de purificação. Nathaniel se levantou, aproximando-se dela com passos lentos. O perfume suave que emanava de seus cabelos, uma mistura do shampoo de lavanda de Helena e algo uniquamente seu, o envolveu como uma memória viva. Que tipo de rituais? Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Lívia se virou para ele, tão próxima agora que ele podia ver as pequenas sardas douradas em seu rosto. Rituais de limpeza espiritual, para pessoas importantes que precisavam desaparecer por um tempo. Mergulhos no lago sagrado, orações que duravam dias, confissões forçadas. Ela estremeceu. Algumas pessoas não aguentavam, outras voltavam diferentes, e algumas nunca voltavam, completou Nathaniel, sua mente correndo por possibilidades.
que ele sempre se recusara a considerar. Como Helena. Não. Lívia tocou seu braço suavemente, o primeiro contato voluntário que iniciava desde que chegara. Sua esposa era diferente. Ela estava procurando algo. No sonho, ela repetia uma frase: "A verdade está nas páginas que ninguém lê." O toque dela queimava através do tecido de sua camisa, enviando ondas de calor por todo o seu corpo. Era errado sentir aquilo, errado desejar o conforto daquele contato quando falavam de Helena. Mas havia algo magnético na presença de Lívia, algo que o puxava como uma força da natureza. "Que páginas?" ele perguntou, sua voz um sussurro. "Não sei." Ela retirou a mão, e Nathaniel sentiu a perda como uma ferida física. "Mas acho que Helena deixou pistas, e acho que não foi por acaso que vim parar aqui." O último raio de sol atravessou o vitral, banhando-os em uma luz vermelha como sangue. Lá fora, as sombras do jardim começavam a se alongar, trazendo com elas promessas de segredos ainda por revelar. E entre eles, naquele momento suspenso no tempo, algo mudou. Uma corrente invisível estabelecendo-se entre duas almas marcadas por perdas diferentes, mas igualmente profundas. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranhamente doméstica à mansão Wolff. Lívia florescia sob os cuidados de Dona Cândida, sua pele ganhando cor e seus movimentos perdendo aquele ar assustado dos primeiros dias. Nas manhãs, ela ajudava a governanta com as tarefas da casa, insistindo em se fazer útil, apesar dos protestos da senhora. As tardes eram dedicadas à biblioteca, onde devorava livros com uma fome que só aqueles privados de conhecimento por muito tempo podem entender. Nathaniel a observava à distância, dividido entre a necessidade de protegê-la e um desejo crescente que o consumia como febre. Havia momentos, especialmente durante o crepúsculo, em que a luz atravessava os vitrais de forma específica e Lívia parecia brilhar com uma luz própria. Seu riso, antes tão raro, começava a ecoar pelos corredores da mansão, trazendo vida a espaços há muito silenciosos. Foi numa dessas tardes que algo mudou. Nathaniel estava em seu escritório, revisando relatórios das clínicas, quando ouviu um grito vindo da biblioteca. Correu até lá, seu coração trovejando no peito, para encontrar Lívia parada diante de uma das estantes mais antigas, um livro aberto em suas mãos trêmulas. "O que houve?" ele perguntou, aproximando-se cautelosamente. "Este livro..." Ela mostrou um volume encadernado em couro escuro, suas páginas amareladas pelo tempo. Estava escondido atrás dos outros. "É um diário." Nathaniel pegou o livro com cuidado, reconhecendo imediatamente a caligrafia elegante. "Helena", sussurrou, sentindo o peso das memórias em cada página. Lívia se aproximou, seu perfume de lavanda envolvendo-o como uma carícia invisível. "Há anotações sobre a congregação." Ela disse, sua voz baixa, mas intensa. Sua esposa estava investigando o pastor Emanuel. Ela descobriu algo sobre o programa de purificação. Juntos, sentaram-se no sofá de couro próximo à janela. O diário revelava uma Helena que Nathaniel mal conhecia, perspicaz, determinada, mergulhando fundo em uma investigação que a levaria ao coração das trevas. As páginas continham nomes, datas, conexões entre pessoas poderosas e rituais obscuros. "Ela não era apenas uma observadora", Lívia murmurou, lendo por cima do ombro de Nathaniel. "Ela estava planejando expor tudo. Olhe isso." A página mostrava um esquema elaborado, detalhando como o programa de purificação era usado para encobrir mortes e desaparecimentos. Pessoas influentes enviavam seus problemas para a congregação, dependentes químicos, parentes inconvenientes, testemunhas perigosas. Alguns voltavam completamente diferentes, outros simplesmente sumiam. Helena descobriu que eles estavam usando minhas clínicas como fachada. Nathaniel sentiu a bile subir em sua garganta. O investimento do Carlos Mendes, tudo fazia parte do esquema. Lívia tocou seu braço suavemente e o contato enviou faíscas por sua pele. "Ela estava tentando salvar pessoas", disse com voz suave. "Como você faz com suas clínicas?" "De verdade." Nathaniel fechou os olhos, sentindo o peso da culpa e da revelação. Todos aqueles anos pensando que Helena o havia abandonado, quando, na verdade,
Ela estava lutando contra um mal que ele inadvertidamente ajudara a crescer. A última entrada, Lívia apontou para a página final do diário. É de uma semana antes dela desaparecer. A caligrafia estava diferente ali, mais urgente, quase frenética. Descobri algo que muda tudo. O lago não é apenas um lugar de rituais, é uma cova. E não são só os corpos que eles enterram lá. São verdades. Mas há provas. No fundo, onde a água é mais escura. E agora carrego outra verdade dentro de mim. Uma que não posso permitir. Que eles descubram. Perdoe-me, Nathaniel, o que faço é por amor, por todos nós. Lívia ofegou suas mãos voando para cobrir a boca. Ela estava grávida, sussurrou. Não era meu filho, Nathaniel completou, uma dor antiga se misturando a uma revelação nova. Ela estava tendo um caso com alguém. Alguém que podia expor tudo. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando a biblioteca em tons de ouro e carmesim. Lívia se moveu mais perto, seu calor uma presença viva ao lado de Nathaniel. Eles a mataram, ela disse finalmente. Como fazem com todos que descobrem demais. Mas ela deixou pistas. Este diário, há mais coisa aqui. Códigos, referências. Ela queria que alguém encontrasse. Nathaniel fechou o diário com cuidado reverente. 6 anos de luto e raiva começavam a se transformar em algo diferente, uma determinação fria e calculada. Vou acabar com eles, disse, sua voz carregando uma promessa sombria. Cada um deles. Não, Lívia segurou seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhar em seus olhos. Nós vamos acabar com eles. Juntos. Eu conheço a congregação por dentro. Você tem os recursos e as conexões, e Helena... Ela acariciou a capa do diário. Helena nos deixou o mapa. O toque dela era como fogo em sua pele, despertando sensações que ele havia enterrado junto com suas esperanças. Ali, naquela biblioteca onde tantos segredos haviam sido guardados, algo novo começava a nascer. Uma aliança forjada em dor e vingança, mas também em algo mais profundo, mais perigoso. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. A descoberta do diário de Helena mudou tudo na mansão Wolff. As noites tornaram-se longas sessões de investigação na biblioteca, com Nathaniel e Lívia debruçados sobre documentos, conectando pontos que antes pareciam dispersos. O perfume de lavanda dela se misturava ao aroma de café forte e livros antigos, criando uma atmosfera íntima que tornava cada vez mais difícil para Nathaniel manter a distância profissional que se impusera. Lívia revelou-se uma fonte invaluável de informações sobre a congregação. Sua memória fotográfica recordava detalhes de conversas sussurradas, documentos entrevistos, padrões de comportamento do pastor Emanuel e seus seguidores mais próximos. Mas era durante suas crises de pânico noturno que as revelações mais perturbadoras vinham à tona. Numa dessas noites, Nathaniel a encontrou na biblioteca, tremendo depois de mais um pesadelo. Ela estava encolhida na poltrona de couro vermelho, seus cabelos negros caindo como uma cortina sobre o rosto pálido. Eu lembrei de algo, disse ela quando o sentiu se aproximar. Sobre o lago. Havia rituais específicos sempre na lua nova. O pastor dizia que era para purificação, mas... Ela estremeceu, abraçando os próprios joelhos. Algumas garotas nunca voltavam desses rituais. Diziam que tinham sido elevadas, escolhidas para uma missão especial em outro lugar. Mas eu via os olhares, ouvia os choros abafados nas noites seguintes. Nathaniel se ajoelhou ao seu lado, resistindo ao impulso de tocá-la. Helena menciona esses rituais no diário. Ela estava planejando comparecer a um deles na noite em que desapareceu. Não era apenas um ritual de purificação. Lívia ergueu os olhos e havia um terror antigo neles. Era um ritual de sacrifício. O pastor escolhia as garotas que sabiam, demais, que faziam perguntas demais. Como Helena, como eu ia ser? A revelação atingiu Nathaniel como um soco físico. A ideia de que Helena enfrentara aquele horror sozinha, grávida e determinada a expor a verdade, era quase insuportável. Seu olhar vagou pela biblioteca, detendo-se no retrato dela, que ainda mantinha sobre a lareira. O sorriso enigmático agora
Parecia carregar um peso diferente. Helena descobriu algo maior, continuou Lívia, sua voz ganhando força. Algo que envolvia pessoas poderosas, não apenas da congregação. No diário, ela menciona reuniões secretas, transferências bancárias, suspeitas. O programa de purificação era apenas a superfície. Nathaniel se levantou, caminhando até sua escrivaninha antiga. De uma gaveta trancada, retirou uma pasta que não abria há anos. Carlos Mendes, disse, espalhando documentos sobre a mesa de mogno. O investidor principal das clínicas. Ele começou a se aproximar alguns meses antes de Helena desaparecer. Foi ele quem sugeriu a parceria com a congregação. Lívia se aproximou, seus passos silenciosos no tapete persa. O calor de seu corpo, tão próximo ao de Nathaniel, enviava ondas de eletricidade pelo ar entre eles. Carlos Mendes. Ela repetiu o nome como se provasse um veneno familiar. Ele visitava a congregação frequentemente. Sempre tinha reuniões privadas com o pastor Emanuel. As garotas éramos instruídas a nunca olhar diretamente para ele. Por quê? Porque ele escolhia. A voz dela tremeu. Junto com o pastor, ele escolhia quais garotas iriam para os retiros especiais. Algumas voltavam diferentes, como se tivessem sido esvaziadas por dentro. Outras nunca mais eram vistas, completou Nathaniel, sua mente conectando pontos que estiveram diante dele durante anos. As clínicas, eles estavam usando minhas clínicas como parte do esquema. Pessoas desapareciam da congregação e reapareciam meses depois em uma das unidades de reabilitação, com documentos forjados e históricos médicos fabricados. Lívia pegou um dos documentos, seus dedos roçando levemente os de Nathaniel. No processo, o contato, embora breve, enviou arrepios por sua espinha. Olhe as datas, ela apontou. Todos os desaparecimentos coincidiam com as luas novas, e as internações sempre aconteciam 3 meses depois, tempo suficiente para... Ela não conseguiu terminar a frase. Tempo suficiente para quebrar alguém. Nathaniel completou, sua voz carregada de uma raiva fria. Para reprogramar, recondicionar, e aquelas que resistiam acabavam no lago. Lívia se virou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas, contidas, como Helena. O nome pairou entre eles como um fantasma inquieto. Nathaniel sentiu o peso de 6 anos de culpa e ignorância pressionando seu peito. Como não havia percebido? Como permitira que seu próprio império se tornasse instrumento de tanto horror? Precisamos de provas concretas, disse ele finalmente, sua voz recuperando o tom decisivo que o fizera famoso no mundo corporativo. Documentos, testemunhas, qualquer coisa que possa expor toda a operação. Há um lugar. Lívia hesitou, mordendo o lábio inferior de uma forma que capturou toda a atenção de Nathaniel. Na congregação existe uma sala secreta sob o tínamos templo principal, o escritório pessoal do pastor Emanuel. Ele guarda registros de tudo lá, nomes, datas, valores. Eu o vi entrando algumas vezes, tarde da noite. Como sabe disso? Um rubor suave tingiu as bochechas dela. Eu era... especial. Para ele, destinada a ser sua próxima esposa. Ele começou a me preparar, me mostrar coisas, me fazer participar de rituais menores, até que comecei a fazer perguntas sobre as garotas desaparecidas. Foi quando ela tocou inconscientemente as marcas em seus pulsos. Nathaniel sentiu uma onda de proteção e fúria se misturando em seu peito. A ideia daquele homem tocando, Lívia manipulando-a, despertava nele um tipo de raiva que não conhecia. Podemos usar isso, disse, sua voz mais rouca que o normal. Seu conhecimento interno, minhas conexões. Posso arranjar uma reunião com Carlos Mendes, fingir interesse, em expandir o programa de purificação. Não! O pânico na voz de Lívia era palpável. Ela agarrou o braço de Nathaniel, seus dedos se fechando sobre o tecido de sua camisa. É perigoso demais. Se eles descobrirem, não vou deixar que nada aconteça com você. As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las, carregadas de uma promessa que ia além da simples proteção. O tempo pareceu congelar na biblioteca. Lívia estava próxima demais agora, seu rosto erguido para ele, lábios entreabertos em surpresa.
O perfume dela o envolvia como uma névoa sedutora, e Nathaniel sentiu suas defesas desmoronando. 6 anos de luto e solidão pareciam derreter sob o calor daquela proximidade. "Por que está me ajudando?" Ela sussurrou, sua voz apenas um sopro, entre eles. "Por que se arriscar assim por mim?" A resposta verdadeira dançava na ponta de sua língua. "Porque você acordou algo em mim que eu pensava estar morto. Porque sua presença trouxe cor de volta ao meu mundo. Porque cada vez que você sorri, eu quero ser o motivo desse sorriso." Mas ele não podia dizer nada disso. Não ainda. Não quando havia tanto em jogo. "Porque é o certo a fazer", respondeu Instead, sua voz controlada. "E porque Helena morreu tentando expor essa verdade. Devo isso a ela." Lívia recuou um passo, e Nathaniel sentiu a perda de seu calor como uma ferida física. Algo passou por seus olhos, mágoa, compreensão, mas foi rapidamente substituído por determinação. "Então vamos fazer isso direito", ela disse, virando-se para os documentos espalhados. "Por Helena. Por todas elas." E assim, na biblioteca antiga da mansão Wolf, entre sombras de um passado que se recusava a morrer e a promessa de um futuro incerto, 2 corações feridos começaram a traçar um plano de justiça e vingança. O que nenhum dos 2 admitia, porém, era que cada noite juntos, cada toque acidental, cada olhar demorado, estava construindo algo muito mais perigoso que qualquer plano de vingança. Estava construindo amor. A decisão de infiltrar a congregação não foi tomada levianamente. Durante dias, Nathaniel e Lívia planejaram cada detalhe, conscientes de que um único erro poderia custar suas vidas. O plano era aparentemente simples. Nathaniel marcaria uma reunião com Carlos Mendes para discutir a expansão do programa de purificação, usando sua reputação como empresário bem-sucedido para ganhar acesso ao círculo interno da congregação. Mas nas noites que antecederam a execução do plano, o peso da missão começou a cobrar seu preço. Lívia tinha pesadelos cada vez mais intensos, acordando aos gritos, seu corpo coberto de suor frio. Numa dessas noites, Nathaniel a encontrou na cozinha da mansão, suas mãos tremendo enquanto tentava preparar um chá. "Não consigo parar de ver seus rostos", ela disse, quando ele se aproximou. "As garotas que foram levadas para o lago. Elas me visitam em sonhos pedindo ajuda. E agora Helena também está lá." Nathaniel pegou a xícara das mãos trêmulas dela, completando o preparo do chá com movimentos precisos. O aroma de camomila preencheu o ambiente, misturando-se ao perfume noturno do jardim, que entrava pela janela aberta. "Como ela é nos seus sonhos?", perguntou, tentando manter a voz neutra enquanto entregava a xícara para Lívia. "Serena", respondeu ela, soprando suavemente a bebida quente. "Diferente das outras, ela não pede ajuda. Ela mostra caminhos." No último sonho, ela estava no escritório do pastor, apontando para uma pintura na parede, uma reprodução da Última Ceia. Nathaniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Helena menciona essa pintura no diário. Disse que havia algo importante sobre ela, mas nunca especificou o quê. "É uma passagem falsa." Lívia tomou um gole do chá, seus olhos ganhando um brilho febril. "Por trás da pintura há um cofre. É onde o pastor guarda os documentos mais importantes. Eu o vi abrindo uma vez, durante um dos rituais de preparação para..." Sua voz falhou. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo som distante de grilos no jardim. Nathaniel observou o perfil delicado de Lívia contra a luz suave da cozinha. Havia uma força nela que ia além da fragilidade aparente, uma resiliência que o fascinava e assustava em igual medida. "Não precisamos fazer isso", ele disse finalmente. "Posso encontrar outra maneira. Arranjar documentos novos para você, um lugar seguro em outro país." "Não", ela o interrompeu, colocando a xícara sobre a bancada com força suficiente para fazer o líquido balançar. "Não posso fugir, não mais. Cada noite que fecho os olhos, vejo aquelas garotas. Sinto o peso da água do lago. E agora..." Ela se virou para ele, seus olhos brilhando com determinação feroz. "Agora sei que Helena morreu tentando salvar todas nós. Devo isso a ela. Devo isso a mim mesma."
Nataniel sentiu seu coração acelerar diante da intensidade dela. O momento pareceu cristalizar-se. A cozinha antiga, com seus azulejos portugueses, o luar filtrado através das janelas altas, o perfume de camomila e algo mais, algo uniquamente Lívia, preenchendo o ar entre eles. Então faremos isso juntos, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Mas precisamos ser mais cuidadosos que Helena. Eles já nos tiraram demais. O nós escapou antes que ele pudesse contê-lo, e Lívia percebeu. Seus olhos se suavizaram, e ela deu um passo em sua direção. Às vezes, ela sussurrou, quando você fala assim, quase posso acreditar que existe um futuro depois disso tudo. Um futuro onde não tenho que olhar por cima do ombro ou acordar gritando no meio da noite. Existe, Nataniel respondeu, resistindo ao impulso de tocá-la. Vou garantir isso. O momento foi interrompido pelo som de passos no corredor. Dona Cândida apareceu na porta da cozinha, seu rosto marcado pela preocupação maternal que se tornara constante desde a chegada de Lívia. Achei que tinha ouvido vozes, disse a governanta, seus olhos perspicazes avaliando a cena. Mais pesadelos, menina. Lívia assentiu, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Já passou. Cândida. O chá ajudou. Chá é bom para o corpo, mas é a alma que precisa de cura. A senhora se aproximou, tocando o rosto de Lívia com carinho maternal. Venha, vou fazer aquela oração que minha avó me ensinou para espantar os pesadelos. Enquanto observava Lívia seguir a governanta, Nataniel sentiu o peso de sua própria decisão. O plano que traçaram era perigoso, beirando o suicida. Mas vendo Lívia assim, lutando contra seus demônios com tanta coragem, ele soube que não havia volta. Helena morrera tentando expor a verdade. Agora era sua vez de terminar o que ela começara. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda era apenas uma promessa no horizonte, Nataniel fez a ligação que mudaria tudo. A voz de Carlos Mendes do outro lado da linha era suave, quase paternal, mas carregava um subtom que fez seu estômago revirar. Nataniel, meu amigo, que surpresa agradável. Em que posso ajudá-lo? Carlos, Nataniel manteve a voz firme, profissional. Estive pensando sobre nossa última conversa, sobre o programa de purificação. Acho que está na hora de expandirmos essa parceria. O silêncio do outro lado da linha durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. Interessante, disse finalmente Mendes. Muito interessante. Por que não vem até a congregação no próximo fim de semana? O pastor Emanuel adoraria discutir as possibilidades pessoalmente. Quando desligou o telefone, Nataniel encontrou Lívia parada na porta do escritório, seus olhos grandes e assustados, mas determinados. Começou. Ela disse simplesmente, e assim, na quietude da manhã nascente, duas almas feridas se preparavam para mergulhar de volta nas trevas, cada uma carregando suas próprias cicatrizes, cada uma lutando não apenas por justiça, mas por uma chance de redenção. O que nenhum dos dois sabia era que o preço dessa redenção seria muito mais alto do que imaginavam. A congregação da luz divina erguia-se como uma fortaleza moderna nos arredores de São Paulo. Suas paredes brancas e linhas contemporâneas contrastando com a natureza selvagem ao redor. Quando o carro de Nataniel cruzou os portões principais naquela manhã de domingo, Lívia sentiu seu coração congelar no peito. As últimas 2 semanas haviam sido dedicadas a preparar cada detalhe do plano, mas nada poderia realmente prepará-la para retornar àquele lugar. Respire, Nataniel murmurou, sua mão roçando levemente a dela no console central do carro. Lembre-se, você não está sozinha desta vez. O toque, embora breve, enviou ondas de calor por seu corpo. Nas últimas semanas, a proximidade entre eles havia se intensificado de uma forma que nenhum dos dois ousava nomear. Eram olhares demorados durante as sessões de planejamento, toques acidentais que pareciam durar mais que o necessário, silêncios carregados de significados não ditos. O estacionamento estava cheio, era dia de celebração, e fiéis de todas as partes da cidade vinham buscar a purificação prometida pelo pastor Emanuel. Nataniel estacionou seu Mercedes próximo à entrada principal, ao lado de outros carros, de luxo, que denunciavam o perfil dos frequentadores mais assíduos. Lembra do plano? Ele perguntou,
ajustando a gravata italiana com gestos precisos. Lívia assentiu, seus dedos apertando o pequeno pendrive escondido no forro de sua bolsa. Enquanto você distrai Carlos Mendes e o pastor com a proposta de expansão, eu encontro uma forma de entrar no escritório. A senha do cofre está no diário de Helena. Ela a descobriu durante sua última visita. E se algo der errado? Nos encontramos no lago, ela completou. Um tremor involuntário percorrendo sua espinha ao mencionar aquele lugar. Mas nada vai dar errado. Não pode dar. O sorriso que Nathaniel lhe direcionou era uma mistura de admiração e preocupação que fez seu coração falhar uma batida. Você é mais forte do que pensa, Lívia. Antes que ela pudesse responder, uma figura familiar emergiu das portas. Principais. Carlos Mendes, impecável em seu terno azul marinho, abriu um sorriso que não alcançava seus olhos. Nathaniel, sua voz era mel sobre vidro quebrado. Que prazer tê-lo conosco hoje. E vejo que trouxe companhia. O olhar que direcionou a Lívia era calculado, avaliador. Por um momento ela temeu ser reconhecida, mas os meses de fuga haviam mudado sua aparência. O cabelo, antes longo até a cintura, como mandava a tradição da congregação, agora mal, tocava seus ombros. As roupas simples que usava antes foram substituídas por um vestido elegante escolhido por Dona Cândida. Minha assistente pessoal, Beatriz Silva, Nathaniel a apresentou com a naturalidade de quem conta uma verdade absoluta. Ela cuida de todos os detalhes das minhas clínicas. Mendes estendeu a mão para cumprimentá-la, e Lívia precisou de toda a sua força de vontade para não recuar. O toque dele era frio, profissional, mas carregava memórias que ela preferia esquecer. O pastor Emanuel está ansioso para conhecê-la, Nathaniel, continuou Mendes, guiando-os em direção ao templo. Principal, seu trabalho com reabilitação é admirável, e agora, com sua experiência pessoal com perdas, acredito que entenda melhor que ninguém a importância do nosso programa de purificação. A menção velada a Helena fez o maxilar de Nathaniel tensionar, mas sua voz permaneceu controlada. Precisamente por isso estou aqui. Há certas situações que requerem métodos mais discretos de tratamento. O interior do templo estava como Lívia lembrava. Paredes altas decoradas com símbolos religiosos, vitrais que criavam padrões hipnóticos no piso de mármore, o cheiro característico de incenso e cera de vela. Mas havia detalhes que apenas olhos treinados notariam. Câmeras de segurança disfarçadas como elementos decorativos, guardas vestidos como fiéis comuns, portas com travas eletrônicas mascaradas por entalhes em madeira. No altar principal, o pastor Emanuel conduzia um sermão para um pequeno grupo de fiéis. Sua voz grave ecoava pelo ambiente como trovão distante, falando sobre purificação e sacrifício. Quando seus olhos encontraram o grupo que se aproximava, um sorriso enigmático curvou seus lábios. Meus irmãos, ele concluiu, meditem sobre as palavras de hoje. A purificação exige sacrifício, e o sacrifício exige entrega total. Os fiéis se dispersaram em silêncio respeitoso, e o pastor desceu do altar com a graça estudada de um predador. Aos 60 anos, Emanuel ainda mantinha uma presença imponente, alto, ombros largos, cabelos grisalhos perfeitamente aparados. Seus olhos, porém, eram o que mais impressionava. Um azul tão claro que beirava o sobrenatural. Nathaniel Wolff. Sua voz agora era mais suave, quase paternal. Sua reputação o precede, e esta deve ser sua assistente. Beatriz Silva, Lívia completou, sustentando seu olhar com uma força que não sabia possuir. Algo cintilou nos olhos do pastor, reconhecimento, suspeita, mas foi rapidamente substituído por cordialidade profissional. Bem-vindos à nossa humilde casa de Deus. Carlos me disse que está interessado em expandir nossos horizontes. Se me permite, Mendes interveio, poderíamos discutir os detalhes no escritório. Tenho alguns números que gostaria de apresentar. Enquanto o grupo se dirigia ao corredor que levava à área administrativa, Lívia sentiu o peso do medalhão de Helena contra seu peito, escondido sob o vestido. Era sua âncora, seu lembrete do que estava em jogo. Nas últimas noites, seus sonhos com Helena
haviam se tornado mais vívidos, mais urgentes. Era como se a antiga senhora da mansão Wolf estivesse tentando dizer algo, guiá-la através daquele labirinto de mentiras e sangue. O plano estava em movimento. Agora só restava esperar pelo momento certo para mergulhar de volta nas trevas que tanto lutara para escapar. E desta vez, ela não estava sozinha. O calor da presença de Nathaniel, mesmo alguns passos à frente, era como uma promessa silenciosa de que não importava o que acontecesse, haveria luz do outro lado desta escuridão. O sangue gelou nas veias de Lívia ao ouvir seu verdadeiro nome na voz de Carlos Mendes. O tablet quase escorregou de suas mãos trêmulas, mas ela manteve a compostura. Meses de condicionamento na congregação haviam lhe ensinado a mascarar o medo com uma eficiência assustadora. Não sei do que está falando, ela respondeu, sua voz surpreendentemente firme. Meu nome é Beatriz. Mendes riu, um som sem humor que ecoou pelas paredes do escritório. Sempre admirei sua coragem, sabia? Mesmo agora encurralada, ainda tenta manter a mentira. Ele deu um passo em sua direção e Lívia sentiu o cheiro familiar de seu perfume caro, o mesmo que ele usava nas reuniões privadas com o pastor. Mas acabou o jogo, pequena Lívia. Ou você realmente achou que poderia voltar aqui sem ser reconhecida? A mente dela corria, calculando opções. A porta estava bloqueada por Mendes. A janela era alta demais. O sistema de segurança certamente já havia sido ativado. Onde estava Nathaniel? O tour não deveria ter terminado tão cedo. O pastor Emanuel sabe? Ela perguntou, tentando ganhar tempo enquanto seus dedos discretamente pressionavam o botão de emergência no celular escondido em seu bolso. Um código combinado com Nathaniel para situações extremas. Oh, ainda não. Mendes sorriu, aproximando-se mais. Achei que seria mais interessante lidar com isso pessoalmente primeiro. Sabe, sua fuga causou muitos problemas. O pastor ficou arrasado. Seu casamento seria o evento do ano, a união perfeita. Só entre pureza e poder. Lívia sentiu Billy subindo por sua garganta, mas manteve o olhar fixo nele. Como Helena causou problemas? A mudança foi instantânea. O sorriso de Mendes desapareceu, substituído por algo frio e calculista. Então é isso. Nathaniel não está realmente interessado no programa, está? Vocês vieram atrás de respostas sobre Helena. Helena descobriu a verdade sobre vocês. Lívia deu um passo para o lado, tentando criar distância. Sobre os desaparecimentos, sobre as clínicas, sobre você e o pastor. Helena, Mendes praticamente cuspiu o nome. Era uma tola idealista que não sabia seu lugar, assim como você. Foi então que a porta se abriu violentamente. O pastor Emanuel entrou, seus olhos azuis brilhando com uma fúria gelada. Atrás dele, Nathaniel tentava passar, mas 2 seguranças o continham. Ora, ora, a voz do pastor era suave como seda envenenada. Nossa pequena ovelha desgarrada retornou ao rebanho e trouxe um lobo consigo. Nathaniel lutava contra os seguranças, seu rosto contorcido em uma máscara de raiva e preocupação. Se tocarem nela... O quê? O pastor sorriu, um gesto que não alcançava seus olhos. Vai nos denunciar para quem? As mesmas autoridades que fazem vista grossa para nosso trabalho há anos? Os mesmos políticos que enviam seus próprios problemas para nossas instalações? Lívia sentiu algo mudar dentro de si. O medo ainda estava lá, mas agora era sobrepujado por uma raiva antiga, uma fúria acumulada ao longo de anos de submissão forçada. Helena gravou tudo. Ela disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Cada reunião, cada ritual, cada crime. E escondeu as provas onde vocês nunca encontrarão. O pastor riu, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Helena está morta. Sim, Lívia deu um passo à frente, sentindo uma força que não sabia que possuía. Mas eu sei onde ela escondeu a verdade. No mesmo lugar onde vocês escondem seus segredos mais sombrios. O lago, Nathaniel murmurou, compreensão dawning em seus olhos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, ninguém se moveu. Era como se o próprio tempo tivesse congelado no escritório opulento, cada pessoa presa em sua própria teia de segredos e mentiras. Foi Carlos Mendes quem quebrou o momento. Chega dessa farsa, ele rosnou.
avançando em direção a Lívia com uma velocidade surpreendente para sua idade. O que aconteceu em seguida foi um blur de movimento e som. Lívia sentiu dedos se fechando em seu braço com força brutal, mas anos de terror haviam lhe ensinado, mais que submissão, haviam lhe ensinado a sobreviver. Seu corpo reagiu instintivamente, anos de trauma transformando-se em força pura. Ela girou, usando o próprio peso de Mendes contra ele. O homem cambaleou, não esperando resistência de alguém que sempre vira como frágil e submissa. No mesmo instante, Nathaniel aproveitou a distração para se libertar, seu cotovelo encontrando o rosto de um dos seguranças com força suficiente para fazer ossos estalarem. Peguem-nos! A voz do pastor Emanuel trovejou pelo escritório. Não podem escapar. Mas Lívia já estava em movimento, suas mãos encontrando a pesada luminária de bronze sobre a mesa. Com um movimento fluido, ela a arremessou contra a janela. O vidro explodiu em uma chuva de cacos brilhantes, deixando entrar o ar frio da noite que começava a cair. «Nathaniel!» ela gritou, estendendo a mão para ele enquanto corria em direção à abertura. Seus dedos se encontraram no ar, entrelaçando-se, com a força do desespero e algo mais. Algo que havia crescido entre eles durante aquelas semanas de planejamento e proximidade forçada. Juntos eles saltaram através da janela quebrada, caindo no telhado baixo do anexo. O impacto foi brutal, mas o treinamento físico rigoroso da congregação havia preparado Lívia para isso. Ela rolou, absorvendo o choque, puxando Nathaniel consigo. Acima deles, vozes gritavam ordens, e o som de passos pesados ecoava pelos corredores. «O lago!» ela ofegou, levantando-se com dificuldade. «Temos que chegar ao lago antes deles.» Nathaniel assentiu, sangue escorrendo de um corte em sua testa. «Helena, você realmente sabe onde ela escondeu as provas?» Um sorriso triste curvou os lábios de Lívia enquanto eles começavam a correr, pela propriedade, as sombras do crepúsculo os envolvendo como um manto protetor. «Não», ela admitiu. «Mas sei onde procurar. E mais importante...» Ela apertou o pendrive escondido em seu sutiã. «Agora temos muito mais que apenas as provas de Helena.» O som de sirenes começou a ecoar à distância. Aparentemente, alguém havia acionado a segurança externa. Eles correram mais rápido, seus pés encontrando o caminho familiar em direção ao Lago Sagrado. O mesmo lago que havia engolido tantos segredos, tantas vidas. O mesmo lago que, naquela noite, seria forçado a revelar suas verdades mais sombrias. A escuridão crescente era sua aliada agora, assim como o conhecimento íntimo que Lívia tinha do terreno. Cada pedra, cada árvore, cada caminho secundário, ela conhecia todos os segredos daquele lugar maldito. E naquela noite, esses segredos finalmente serviriam a um propósito maior que a mera sobrevivência. O Lago Sagrado era uma ferida escura na paisagem noturna, suas águas negras refletindo as primeiras estrelas que começavam a pontilhar o céu. Lívia e Nathaniel chegaram à margem ofegantes, seus corpos doloridos da fuga, mas movidos por uma determinação que transcendia o cansaço físico. Ali, Lívia apontou para uma pequena capela às margens do lago, quase escondida entre árvores centenárias. Era onde realizavam os rituais de purificação. Helena mencionou esse lugar no diário. Disse que havia algo nas fundações. O som de vozes e lanternas aproximando-se ecoava pela propriedade. Não tinham muito tempo. Nathaniel segurou a mão de Lívia com força, seus dedos entrelaçados transmitindo calor e promessas silenciosas. «Tem certeza disso?» ele perguntou, seus olhos verdes brilhando na penumbra com uma intensidade que fez o coração dela falhar uma batida. «Não», Lívia admitiu apertando sua mão de volta. «Mas nos meus sonhos, Helena sempre me guiava até aqui, até essa capela.» Eles se moveram rapidamente entre as sombras, alcançando a pequena construção. A porta estava trancada, mas Nathaniel fez uso de sua força física para arrombá-la. O interior cheirava a mofo e incenso velho e algo mais. Algo metálico que fez o estômago de Lívia revirar. «O altar!» ela sussurrou, movendo-se como em transe. Nos rituais, as garotas eram forçadas a ajoelhar aqui, e embaixo, juntos, eles empurraram o pesado altar de madeira.
revelando uma tampa de metal no chão. Uma escotilha, antiga, mas bem conservada, com um cadeado moderno protegendo seus segredos. Afastem-se! A voz do pastor Emanuel trovejou do lado de fora, amplificada por um megafone. O prédio está cercado. Não há saída. Nathaniel olhou ao redor freneticamente procurando uma rota de fuga, mas Lívia já estava concentrada no cadeado. De seu cabelo ela retirou um grampo, uma técnica aprendida durante seus meses de cativeiro na congregação. Helena me mostrou isso também, ela murmurou, trabalhando na fechadura com dedos habilidosos. Nos sonhos, ela sempre abria esta porta. O cadeado cedeu com um clique suave, como se reconhecesse um toque familiar. Quando ergueram a tampa, uma escada de metal descia para a escuridão, o cheiro de água estagnada subindo das profundezas. É uma passagem, Lívia explicou rapidamente. Liga a capela ao lago. Usavam para se livrar dos corpos, das evidências. O som de passos se aproximava da capela. Nathaniel ajudou Lívia a descer primeiro, seguindo-a logo depois e fechando a escotilha acima deles. A escuridão era absoluta, quebrada apenas pela luz fraca dos celulares. O túnel era estreito e úmido, suas paredes cobertas de limo. Eles avançaram o mais rápido que podiam, a água gelada subindo gradualmente até seus tornozelos, depois joelhos. O ar ficava mais denso a cada passo, carregado com o peso de segredos afogados. Ali! Lívia apontou para uma saliência na parede. Tem algo... Nathaniel direcionou a luz do celular, revelando uma pequena cavidade natural na rocha. Dentro dela, protegido por um invólucro à prova d'água, estava um pendrive idêntico ao que Lívia carregava. Helena, ele sussurrou, sua voz embargada. Ela realmente deixou as provas aqui. Lívia pegou o dispositivo com mãos trêmulas. Ela sabia que eventualmente alguém viria, alguém que entendesse, que pudesse completar o que ela começou. O som de explosão acima deles fez o túnel inteiro tremer. Poeira e pequenas pedras caíram da abóbada e o nível da água começou a subir mais rapidamente. Eles estão tentando selar a passagem, Nathaniel percebeu puxando Lívia pela mão. Temos que chegar à saída do lago antes que... Outra explosão mais forte que a primeira. Desta vez parte do teto cedeu atrás deles, bloqueando o caminho de volta. A água agora atingia suas cinturas, gelada como a morte. Ali! Lívia apontou para um brilho tênue à frente. A saída para o lago, estamos quase... Mais uma explosão, e desta vez o túnel inteiro pareceu gritar em agonia. Água começou a jorrar por rachaduras nas paredes, a pressão aumentando a cada segundo. Nathaniel puxou Lívia contra si, protegendo-a com seu corpo quando mais destroços começaram. Ok. Não vou deixar você morrer aqui, ele disse, sua voz rouca, mas determinada. Não depois de tudo. Então nade, ela respondeu, empurrando-o em direção à luz. Nade como se sua vida dependesse disso, porque depende. A água agora a atingia. Seus pescoços, sua força aumentando a cada segundo. Juntos eles nadaram contra a corrente, seus corpos lutando contra o peso da roupa encharcada e o pânico crescente. A luz ficava mais forte, mais próxima, até que o túnel explodiu atrás deles no exato momento em que alcançaram a saída submersa. A força da explosão os empurrou para as águas escuras do lago, seus corpos girando sem controle na turbulência súbita. Por um momento terrível, Lívia perdeu o contato com Nathaniel, a escuridão absoluta a engolfando por todos os lados. Seus pulmões queimavam, implorando por ar, mas ela não podia distinguir para onde era cima ou baixo. Foi então que sentiu, dedos fortes agarrando seu pulso, puxando-a em uma direção específica. Nathaniel. Sempre Nathaniel. Quando finalmente emergiram, ofegantes e tremendo, a superfície do lago estava iluminada por holofotes. Vozes gritavam ordens, sirenes uivavam na noite, e o som de helicópteros cortava o ar acima deles. Mas nada disso importava, porque ali, boiando nas águas escuras entre eles, estava uma caixa metálica que a explosão havia arrancado das profundezas. E dentro dela, protegidos por lacres especiais,
estavam mais documentos, mais provas, mais verdades que o lago havia guardado por tanto tempo. Acabou, Lívia sussurrou, sua voz trêmula de frio e emoção. Helena, ela previu tudo isso, cada passo. Nathaniel a puxou para mais perto, seus corpos buscando calor um no outro enquanto sirenes da Polícia Federal começavam a ecoar pelos portões da congregação. Não, ele respondeu, seus lábios roçando a testa dela suavemente. Não acabou. Está apenas começando. As semanas seguintes passaram como um turbilhão de depoimentos, investigações e revelações que abalaram os alicerces da sociedade paulistana. A operação que resultou na queda da Congregação da Luz Divina revelou uma rede de corrupção e crimes que se estendia muito além dos muros do templo. Políticos, empresários, figuras públicas, todos foram expostos nos documentos recuperados do lago e do pendrive de Helena. Carlos Mendes foi encontrado morto em sua cela 3 dias após sua prisão, um aparente suicídio que ninguém realmente acreditou. O pastor Emanuel, por outro lado, manteve seu silêncio sepulcral, seus olhos azuis agora vazios de todo o carisma que uma vez hipnotizara tantos seguidores. Na mansão Wolff, Lívia encontrou um refúgio diferente do que imaginara inicialmente. Não era mais um esconderijo, mas um lugar de cura e reconstrução. Dona Cândida a tratava como a filha que nunca teve, enchendo a casa com o aroma de quitutes caseiros e o som de antigas canções de ninar. Numa tarde particularmente serena, enquanto o sol de outono pintava a biblioteca em tons de ouro, Nathaniel encontrou Lívia sentada em sua poltrona favorita, um livro de poesias esquecido em seu colo. No que está pensando? Ele perguntou, sentando-se próximo a ela. Em Helena, Lívia respondeu, seus dedos traçando distraidamente a capa do livro. Em como ela planejou tudo, mesmo sabendo que não estaria aqui para ver o final. Em como ela deixou pistas que só alguém que conhecesse a congregação por dentro poderia seguir. Nathaniel ficou em silêncio por um momento, observando como a luz do sol brincava nos cabelos dela, criando reflexos dourados nas mechas escuras. Ela sabia que alguém como você viria, disse finalmente. Alguém forte o suficiente para enfrentar o passado e corajoso o suficiente para lutar pelo futuro. Lívia ergueu os olhos para ele, encontrando em seu olhar algo que fazia seu coração acelerar de uma forma completamente nova. Não era mais o medo que a fazia tremer, mas algo muito mais profundo, muito mais verdadeiro. E você? Ela perguntou suavemente. O que Helena sabia sobre você? Que eu estava perdido, ele respondeu, sua voz rouca de emoção contida. Que eu precisava de alguém que me mostrasse como viver novamente, não apenas existir. O silêncio que seguiu foi carregado de significados não ditos, de sentimentos que haviam crescido entre eles durante aquelas semanas de perigo e descobertas. O sol continuava seu caminho preguiçoso pelo céu, lançando sombras cada vez mais longas através dos vitrais. Ainda tenho pesadelos, Lívia admitiu quebrando o silêncio, mas agora eles são diferentes. Não vejo mais o lago, não ouço mais os gritos. Vejo... O quê? A Nathaniel se inclinou em sua direção, próximo o suficiente para sentir o perfume de lavanda que se tornara tão familiar. Vejo um futuro, ela sussurrou. Um futuro que não sabia que podia existir para alguém como eu. As palavras pairaram, entre eles como uma promessa, como uma pergunta não formulada. Nathaniel ergueu a mão lentamente, seus dedos roçando a face dela com uma delicadeza que fez seus olhos se fecharem. Lívia, ele murmurou, seu nome uma prece em seus lábios. Olhe para mim. Quando ela abriu os olhos, encontrou nele não, o empresário poderoso, não o viúvo atormentado, mas simplesmente um homem que havia aprendido a amar novamente através da dor e da redenção. Não sei que futuro nos espera, ele continuou, sua voz baixa, mas firme. Mas sei que quero descobrir ao seu lado, se você quiser. A resposta dela não veio em palavras. Veio no modo como se inclinou em sua direção, como suas mãos encontraram. O caminho até seu rosto,
como seus lábios se encontraram em um beijo que tinha gosto de promessa e recomeço. O sol finalmente se pôs, mergulhando a biblioteca em sombras suaves. Mas pela primeira vez em muito tempo, nem Lívia nem Nathaniel temiam a escuridão, porque haviam aprendido que às vezes é preciso atravessar as trevas mais profundas para encontrar a luz mais brilhante, e que o amor, quando verdadeiro, pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis, transformando cicatrizes em marcas de sobrevivência e medos em pontes para o futuro. Nos meses que se seguiram, a mansão Wolf passou por sua própria transformação. As antigas salas, antes mergulhadas em luto e solidão, foram preenchidas com nova vida. O centro de acolhimento para sobreviventes de abuso, que Nathaniel estabeleceu no local, tornou-se um farol de esperança para muitas outras mulheres, que, como Lívia, precisavam de um lugar seguro para reconstruir suas vidas. E nas noites em que os pesadelos ainda vinham, quando as sombras do passado ameaçavam se tornar muito pesadas, Lívia e Nathaniel encontravam conforto um no outro, porque haviam aprendido que o amor verdadeiro não é apenas sobre momentos de alegria, mas sobre estar presente nos momentos de dor, sobre segurar a mão um do outro através das tempestades e acreditar na luz que viria depois. Em algum lugar, talvez Helena estivesse sorrindo, sabendo que seu sacrifício não havia sido em vão, que as sementes de verdade que plantara haviam florescido não apenas em justiça, mas também em um amor que transcendia a própria morte, um amor que provava que mesmo das cinzas mais escuras, as mais belas flores podem brotar. 6 meses se passaram desde a queda da congregação da luz divina. O outono começava a tingir os jardins da mansão Wolf em tons de vermelho e dourado, como se a própria natureza celebrasse o ciclo de renovação que havia transformado aquele lugar. O Centro de Acolhimento Novo Amanhecer, como foi batizado por Lívia, já havia ajudado dezenas de mulheres a reconstruírem suas vidas. Naquela manhã particular, Lívia estava no escritório que antes pertencera a Nathaniel, agora transformado em seu espaço de trabalho como diretora do centro. Os vitrais filtravam a luz do sol nascente, criando padrões coloridos sobre sua mesa, onde uma pilha de relatórios aguardava sua atenção. Mais 3 chegaram ontem à noite, Dona Cândida anunciou, entrando com uma bandeja de café. A governanta havia se tornado uma figura maternal, não apenas para Lívia, mas para todas as residentes do centro. 2 delas são de uma congregação no interior de Minas. A outra... Ela hesitou, seus olhos escuros nublados de preocupação. A outra... Lívia perguntou, aceitando a xícara de café com um sorriso agradecido. É uma das antigas seguidoras do pastor Emanuel. Disse que precisa contar algo importante, algo sobre Helena. A xícara tremeu levemente nas mãos de Lívia. Mesmo após todos esses meses, mesmo com o pastor e seus principais aliados atrás das grades, o nome de Helena ainda tinha o poder de abalar suas estruturas. Onde está Nathaniel? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. No jardim dos fundos com o arquiteto. Eles estão finalizando os planos para a nova ala do centro. Lívia encontrou Nathaniel próximo ao antigo roseira de Helena, que agora florescia com novo vigor sob os cuidados de Dona Cândida. Ele estava diferente do homem que conhecera naquela noite de tempestade. Seus olhos verdes haviam perdido aquele peso de culpa e solidão, substituído por um brilho de propósito renovado. Temos uma nova testemunha, ela disse sem preâmbulos. Alguém que diz ter informações sobre Helena. Nathaniel se virou para ela, o vento suave bagunçando seus cabelos grisalhos nas têmporas. Depois de todo esse tempo? Talvez ainda haja coisas que não descobrimos. Lívia se aproximou, entrelaçando seus dedos nos dele. O contato, mesmo após meses juntos, ainda enviava arrepios por sua pele. Você quer estar presente quando eu falar com ela? Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos perdidos no horizonte. Não, respondeu finalmente. Helena nos deixou as pistas que precisávamos. O que quer que essa mulher tenha para contar é mais importante para as investigações em andamento do que para nós. Lívia estudou seu perfil, admirando a força, tranquila que ele emanava. Tem certeza? Tenho. Ele se virou para ela,
um sorriso suave curvando seus lábios. Helena nos guiou até aqui, até você, até esta nova versão da mansão, até esta vida que estamos construindo. O resto é passado. Um passado que ainda assombra muita gente, Lívia observou, pensando nas novas residentes, nas histórias de horror que continuavam chegando até eles. E é por isso que estamos aqui. Nathaniel a puxou para mais perto, seus braços envolvendo-a com aquela proteção que ela havia aprendido a amar. Para ajudar outras pessoas a encontrarem seu caminho para fora da escuridão. O som de risadas infantis cortou o ar. Algumas das residentes haviam trazido seus filhos e as crianças agora brincavam no jardim recém-construído. Era uma música que a mansão não ouvia há décadas e que agora preenchia seus corredores antigos com promessas de futuro. Às vezes, ainda não parece real, Lívia murmurou contra o peito de Nathaniel. Ter encontrado um lugar onde posso não apenas existir, mas viver. Ter encontrado você. Real é cada manhã que acordo e você está ao meu lado, ele respondeu, seus lábios roçando a testa dela. Real é cada vida que mudamos, cada mulher que ajudamos a se reerguer. Real é este amor que cresceu das cinzas de tanto horror. Lívia ergueu o rosto para ele, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Acha que Helena sabia que isso aconteceria? Acho que ela esperava. Nathaniel sorriu, aquele sorriso que era reservado apenas para ela. Esperava que algo bom pudesse nascer de tanto sofrimento, que o amor pudesse ser mais forte que o ódio. E ela completou, erguendo-se na ponta dos pés para beijá-lo. O beijo tinha gosto de café da manhã e promessas cumpridas, de medos superados e futuros possíveis. Quando se separaram, o sol havia subido um pouco mais no céu, pintando o mundo em tons de esperança. Vamos, Lívia disse, puxando-o pela mão. Temos trabalho a fazer, vidas para transformar. E juntos, eles caminharam de volta à mansão. Seus passos sincronizados, suas sombras se fundindo no chão como suas vidas haviam se fundido. Não por acaso ou destino, mas por escolha, por amor, por coragem de acreditar que, mesmo nas noites mais escuras, existe sempre a possibilidade de um amanhecer. A noite caía sobre São Paulo, quando a última residente do dia chegou ao centro de acolhimento Novo Amanhecer. Maria das Dores, um nome que carregava o peso de sua própria história, tremia enquanto atravessava os portões da antiga mansão Wolf, seus olhos percorrendo as sombras como se esperasse encontrar fantasmas escondidos entre elas. Lívia a recebeu pessoalmente, como fazia com todas as novas chegadas. Havia algo familiar no medo nos olhos da mulher, algo que ela reconhecia do próprio passado. Você está segura aqui, disse suavemente, guiando-a pelos corredores iluminados. Eu conheci Helena Wolf. Maria das Dores falou abruptamente, suas mãos torcendo a barra gasta de sua blusa. Nos últimos dias, antes do lago, o coração de Lívia falhou uma batida, mas anos de terapia e autoconhecimento a haviam ensinado a manter a compostura. Vamos conversar no meu escritório, respondeu gentilmente, direcionando a mulher para o ambiente acolhedor que antes fora o santuário de Nathaniel. Maria das Dores se sentou na poltrona de couro, seus olhos vagando pelos livros nas estantes, pelos vitrais que agora refletiam apenas escuridão. Ela sabia, começou sua voz tremendo. Helena sabia que iam matá-la, mas continuou mesmo assim. Como você a conheceu? Lívia perguntou suavemente, servindo chá para ambas em xícaras de porcelana antiga, um ritual que ajudava a acalmar as residentes mais nervosas. Eu era enfermeira na congregação, Maria explicou, aceitando a xícara com mãos trêmulas. Cuidava das garotas depois dos tratamentos. Helena começou a fazer perguntas, a aparecer nas enfermarias tarde da noite. No início pensei que fosse apenas curiosidade, mas então... Ela pausou tomando um gole do chá. Então ela me mostrou as provas, os documentos, as fotos. Lívia sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha. Que tipo de provas? Registros, médicos falsificados, atestados de óbito com causas inventadas e... Maria hesitou, seus olhos se enchendo de lágrimas.
Testes de gravidez. Dezenas deles, todos positivos. Todas as garotas que desapareceram no lago, elas estavam grávidas. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Lívia sentiu seu mundo girar levemente, as peças de um quebra-cabeça macabro se encaixando em sua mente. O pastor Emanuel, Maria continuou, sua voz agora apenas um sussurro. Ele não escolhia as garotas apenas por serem bonitas ou puras. Ele as escolhia porque precisava de recipientes para carregar o que ele chamava de sementes sagradas. As clínicas de reabilitação, Lívia murmurou compreensão Downing em seus olhos, não eram apenas para esconder os corpos, eram para esconder os bebês, Maria completou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto envelhecido. Os que sobreviviam eram dados para adoção através das clínicas, famílias ricas, poderosas, que pagavam fortunas por bebês purificados pelo sangue sagrado. Lívia sentiu náusea subindo por sua garganta. E Helena, ela descobriu tudo. E mais, descobriu que estava grávida, mas não do marido. Maria colocou a xícara sobre a mesa com mãos trêmulas. Era de Carlos Mendes. Ela e ele tinham um caso. Ela pensou que poderia usar isso como leverage para fazê-lo confessar. Mas ele a traiu. Uma voz grave completou da porta. Nathaniel estava parado ali, seu rosto uma máscara de dor contida. Maria das Dores se encolheu em sua poltrona, mas Lívia rapidamente se levantou, indo até ele. Você não precisava ouvir isso, sussurrou tocando seu braço gentilmente. Precisava sim, ele respondeu, seus olhos fixos na antiga enfermeira. Precisava saber toda a verdade, mesmo que doa. Ela amava você, Maria disse subitamente, sua voz ganhando força. Helena, ela me disse isso na última noite. Disse que tudo o que estava fazendo era para proteger você, para impedir que suas clínicas continuassem sendo usadas para aquele esquema horrível. Nathaniel fechou os olhos por um momento. Décadas, de dor e culpa finalmente encontrando resolução. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. Quanto mais você sabe? Perguntou a Maria. Sobre os bebês, as famílias, os registros? Sei tudo, ela respondeu, endireitando os ombros. Era eu quem falsificava os prontuários médicos, que assistia aos partos, que... Sua voz falhou. Que ajudava a esconder os corpos das que não sobreviviam. Por que está nos contando isso agora? Lívia perguntou suavemente. Porque vi nos jornais o que vocês fizeram aqui. Este lugar... Maria gesticulou ao redor. É o que Helena queria criar. Um refúgio, um lugar de verdade e cura. E também... Ela enfiou a mão em sua bolsa gasta, retirando um envelope amarelado, porque prometi a ela que se algo acontecesse, eu guardaria isto até encontrar alguém digno de confiança. O envelope estava endereçado a Nathaniel, a caligrafia elegante de Helena inconfundível, mesmo após todos esses anos. Com mãos levemente trêmulas ele o abriu, revelando uma carta e uma série de fotografias. São todas as crianças, Maria explicou. Todas as que sobreviveram, com seus novos nomes, suas famílias adotivas. Helena documentou tudo, criou um registro paralelo. Ela sabia que um dia essas crianças poderiam querer saber a verdade sobre suas origens. Lívia observou, enquanto Nathaniel examinava as fotos. Seu rosto, uma mistura complexa de emoções. Bebês em berços de hospital, crianças pequenas em mansões luxuosas, adolescentes em escolas caras. Toda uma geração nascida de horror e mentiras, mas talvez agora com chance de conhecer sua verdadeira história. O que fazemos com isso? Lívia perguntou suavemente, sua mão encontrando a dele. Nathaniel olhou para as fotos por mais um momento antes de responder. Fazemos o que Helena teria feito. Encontramos essas crianças, agora adultos, e oferecemos a eles a escolha que suas mães nunca tiveram, a escolha de conhecer a verdade. Maria das Dores assentiu lentamente. Há mais, disse. Muito mais. Registros, documentos, provas que guardei todos esses anos, e estou pronta para contar tudo. Lá fora a noite havia se aprofundado sobre São Paulo, mas dentro do escritório da antiga mansão Wolff, uma nova luz começava a brilhar. A luz da verdade, por mais dolorosa que,
Fosse, finalmente encontrando seu caminho para fora das sombras. As revelações de Maria das Dores desencadearam uma nova onda de investigações. Durante as semanas seguintes, a mansão Wolff se transformou em um centro de operações onde investigadores, jornalistas investigativos e advogados trabalhavam incansavelmente para desvendar a extensão completa da rede de tráfico de bebês. Lívia observava tudo com um misto de horror e determinação. Cada novo documento descoberto, cada história revelada, era como reviver seu próprio trauma. Mas havia algo diferente agora. Ela não era mais uma vítima, mas uma força de mudança. Numa tarde particular, enquanto organizava os últimos relatórios em seu escritório, Nathaniel entrou com uma expressão que ela havia aprendido a reconhecer. Ele tinha descoberto algo significativo. Encontramos ela, disse sem preâmbulos. A filha de Helena. Lívia sentiu o ar deixar seus pulmões. Onde? Paris, ele respondeu, sentando-se pesadamente na poltrona em frente à mesa dela. Sofia Mendes, 25 anos, criada como filha de um primo distante de Carlos Mendes. Formada em direitos humanos, trabalha com organizações que combatem tráfico de pessoas. Um sorriso triste curvou os lábios de Lívia. Como a mãe. Ela não sabe, Nathaniel continuou, sua voz rouca de emoção contida. Não sabe nada. Sobre suas origens, sobre Helena, sobre... Ele hesitou. Sobre mim. Lívia se levantou, contornando a mesa para ficar ao lado dele. Você vai contar para ela? Como? Ele ergueu os olhos para ela. E havia uma vulnerabilidade ali que partiu seu coração. Como digo a uma pessoa que sua vida inteira foi construída sobre mentiras, que sua mãe morreu tentando expor a verdade, que o homem que ela pensava ser seu tio era, na verdade, a verdade. Lívia o interrompeu suavemente, ajoelhando-se ao seu lado. Você oferece a ela a verdade, Nathaniel. É o que Helena teria querido. É o que todas aquelas mães teriam querido para seus filhos. Ele tocou o rosto dela gentilmente, seus dedos traçando o contorno de sua bochecha, como se memorizando cada detalhe. Como você consegue ser tão forte, tão sábia, depois de tudo que passou? Porque aprendi que a força não vem de esconder a verdade, mas de enfrentá-la. Ela respondeu, inclinando-se contra seu toque. E porque tenho você ao meu lado. O momento foi interrompido por uma batida suave na porta. Dona Cândida entrou, carregando uma bandeja com café e os bolinhos de canela que se tornaram famosos entre as residentes do centro. Desculpem interromper, disse a governanta com seu jeito maternal. Mas achei que precisavam de algo doce. Dias difíceis pedem açúcar no sangue. Lívia sorriu, aceitando uma xícara de café. O aroma familiar a lembrava de quantas conversas difíceis haviam sido conduzidas naquele escritório. Quantas verdades reveladas, quantas vidas transformadas. Vou com você, disse subitamente, voltando-se para Nathaniel. Para Paris, para conhecer Sofia. Lívia, ela vai precisar de alguém que entenda, Lívia continuou. Alguém que passou pelo mesmo tipo de revelação, que conhece o peso dessas verdades, e você... Ela segurou a mão dele com força. Você vai precisar de alguém que te impeça de se perder na culpa novamente. Nathaniel a estudou por um longo momento, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de amor e gratidão que ainda a deixava sem fôlego. O que eu fiz para merecer você? Você me salvou, ela respondeu simplesmente. Me deu um lar, um propósito, uma chance de transformar dor em cura. Agora é nossa vez de oferecer isso a Sofia. Dona Cândida, que havia permanecido discretamente próxima à porta, limpou uma lágrima furtiva. Helena estaria orgulhosa, disse suavemente, de vocês dois, do que transformaram esta casa, do amor que construíram das cinzas. Lívia sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Era verdade. A mansão Wolff, antes um símbolo de poder e segredos obscuros, agora pulsava com vida nova. Nos corredores onde antes ecoavam apenas passos solitários, agora ressoavam risos de crianças, conversas de mulheres reconstruindo suas vidas, promessas de futuros possíveis. Vou fazer as malas, Dona Cândida anunciou já se dirigindo à porta.
Alguém precisa cuidar desta casa enquanto vocês estiverem fora. E... Ela parou, virando-se com um sorriso sagaz. Talvez seja a hora de preparar o antigo quarto de bebê. Nunca se sabe quando vamos precisar dele novamente. Lívia sentiu seu rosto esquentar, sua mão inconscientemente pousando sobre seu ventre ainda plano. Era um segredo que planejava revelar a Nathaniel naquela noite, que uma nova vida estava crescendo dentro dela, um símbolo de que mesmo das histórias mais sombrias, a luz sempre encontra um caminho. Nathaniel não percebeu o gesto, perdido, em seus próprios pensamentos sobre a viagem iminente e o encontro que poderia mudar tudo novamente. Mas não importava, havia tempo. Tempo para todas as revelações, para todos os recomeços, para todas as histórias que ainda precisavam ser contadas. Por enquanto, eles tinham café quente, bolinhos de canela, e a certeza de que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos. Porque era assim que o amor verdadeiro funcionava, não como um porto seguro contra as tempestades, mas como uma âncora que permite que você navegue através delas, sempre encontrando o caminho de volta para casa. Paris recebia o outono com sua característica elegância melancólica. As folhas douradas dançavam pelos boulevards, enquanto Lívia e Nathaniel atravessavam o Jardin des Tuileries, a caminho do café onde Sofia Mendes havia concordado em encontrá-los. O ar estava carregado de expectativa e um nervosismo quase palpável. Ela se parece com ela, Nathaniel murmurou, seus olhos fixos na jovem sentada em uma mesa externa do café. Com Helena. Sofia Mendes tinha os mesmos cabelos dourados da mãe. O mesmo porte elegante que parecia natural como respirar. Vestida com simplicidade sofisticada, calça jeans, blazer navy, cachecol de seda, ela poderia facilmente se passar por mais. Uma parisiense aproveitando a tarde outonal. Quando os viu se aproximando, Sofia se levantou. Seus olhos, os olhos de Helena, estudaram Nathaniel com uma curiosidade que fez o coração dele falhar uma batida. Monsieur Wolf, ela disse em francês perfeito, antes de mudar para um português igualmente impecável. E você deve ser Lívia, por favor, sentem-se. Havia algo em sua postura, uma tensão controlada que sugeria que ela sabia mais do que deixava transparecer. Um garçom apareceu silenciosamente, servindo café em xícaras delicadas de porcelana. Você sabe por que estamos aqui, Nathaniel. Disse finalmente não uma pergunta. Sofia tomou um gole de seu café antes de responder. Quando as notícias sobre a Congregação da Luz Divina começaram a aparecer nos jornais internacionais, eu senti algo, uma conexão que não conseguia explicar. Ela retirou um envelope da bolsa. Então comecei a investigar. E encontrei isso nos arquivos do meu tio, de Carlos Mendes. Dentro do envelope havia uma foto antiga. Helena, jovem e radiante, segurando um bebê recém-nascido. No verso, uma data e duas palavras. Minha Sofia. Ela era minha mãe, Sofia, disse suavemente. E ela não morreu em um acidente de carro como me contaram. Ela foi assassinada por descobrir a verdade sobre o esquema de tráfico de bebês, sobre mim. Lívia observou Nathaniel absorver o impacto daquelas palavras. Sua mão encontrou a dele sob a mesa, oferecendo apoio silencioso. Como você descobriu? Ele perguntou, sua voz rouca. Sou investigadora, Monsieur Wolf. É o que faço. Encontro pessoas desaparecidas, conecto pontos, revelo verdades enterradas. Sofia sorriu tristemente. E algumas verdades têm um jeito de encontrar seu caminho até a superfície, não importa quanto tempo fique submersas. Como o lago, Lívia murmurou, e Sofia voltou seus olhos penetrantes para ela. Sim, como o lago. Você estava lá, não estava? Quando os documentos emergiram, quando a verdade finalmente veio à tona. Lívia assentiu, sentindo o peso familiar daquela memória. Sua mãe, ela deixou pistas, para quem soubesse onde procurar. E você encontrou, Sofia completou. Você e Monsieur Wolf. Vocês terminaram o que ela começou. Helena era uma mulher extraordinária. Nathaniel falou finalmente, suas palavras carregadas de décadas de emoção contida. Ela descobriu o esquema, tentou expor a verdade,
proteger as vítimas. E quando descobriu que estava grávida, ela tentou me proteger também, Sofia completou suavemente. De Carlos Mendes, do pastor Emanuel, de todo aquele sistema corrupto. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa, quebrado apenas pelos sons, distantes de Paris, risadas de crianças no jardim, o tilintar de xícaras, música suave escapando de um café próximo. Por que você está aqui? Sofia perguntou finalmente, seus olhos encontrando os de Nathaniel. Por que veio me procurar depois de tanto tempo? Porque você merece saber a verdade, ele respondeu simplesmente. Sobre suas origens, sobre sua mãe, sobre tudo. E por que algumas histórias precisam ser contadas, Lívia acrescentou suavemente, para que possamos curar não apenas nossas próprias feridas, mas também ajudar outros a curarem as suas. Sofia estudou os dois por um longo momento, seus olhos, os olhos de Helena, brilhando com uma intensidade que era quase dolorosa de sustentar. O centro de acolhimento, ela disse finalmente. O trabalho que vocês estão fazendo lá é extraordinário. Tenho acompanhado, sabe? Cada história de recuperação, cada vida transformada. Era o sonho dela, Nathaniel respondeu. Criar um lugar de cura de verdade, de recomeço. E agora é realidade, Sofia sorriu. Um sorriso que era puro Helena. Graças a vocês. Ela fez uma pausa, tomando outro gole de café antes de continuar. Tenho uma proposta. O trabalho que faço aqui em Paris, com vítimas de tráfico, poderíamos expandir. Criar uma rede internacional de centros de acolhimento. Continuar o legado de Helena em uma escala maior. Lívia sentiu seu coração acelerar com as possibilidades. Uma rede de apoio global. Para que nenhuma mulher precise enfrentar esse tipo de horror sozinha novamente, Sofia completou. Para que cada criança nascida em circunstâncias como a minha tenha a chance de conhecer sua verdadeira história. Nathaniel olhou para a filha de Helena, sua enteada, percebeu com um sobressalto, e viu nela não apenas o fantasma de um amor perdido, mas a promessa de um futuro que Helena teria aprovado. Quando podemos começar? Ele perguntou. E o sorriso que Sofia abriu era como ver o sol nascendo depois de uma longa noite. O retorno a São Paulo foi diferente desta vez. A mansão Wolff, que por tanto tempo carregara o peso de segredos e ausências, agora pulsava com uma energia nova. Sofia havia decidido passar algumas semanas com eles, conhecendo o trabalho do centro, compartilhando sua experiência com programas internacionais de proteção a mulheres e crianças. Numa noite particular, enquanto o jardim se banhava na luz suave do crepúsculo, Lívia encontrou Nathaniel e Sofia sentados no antigo banco de mármore, próximo às roseiras. A semelhança entre Sofia e Helena era ainda mais marcante naquela luz. O mesmo perfil elegante, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando algo a intrigava. Posso me juntar a vocês? Lívia perguntou suavemente, não querendo interromper o momento entre padrasto e enteada. Sempre, Nathaniel respondeu estendendo a mão para ela. Quando Lívia se sentou ao seu lado, ele a puxou para mais perto, seu braço encontrando um lugar familiar ao redor de sua cintura. Estávamos falando sobre o futuro, Sofia explicou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Sobre expandir o programa para outros países, criar uma rede de apoio que transcenda fronteiras. Como sua mãe teria querido, Lívia observou, sentindo Nathaniel apertar levemente sua mão ao mencionar Helena. Sim, Sofia sorriu, um sorriso que misturava tristeza e determinação. Mas também estava pensando no passado, em todas as outras crianças, as que, como eu, cresceram sem saber suas verdadeiras origens. Os registros que Maria das Dores nos deu, Nathaniel assentiu. Já identificamos mais de 50 casos. 50 vidas, Sofia corrigiu suavemente. 50 histórias que precisam ser contadas. 50 pessoas que têm o direito de conhecer a verdade. Lívia sentiu uma onda de náusea familiar. Os enjoos matinais estavam ficando mais frequentes, embora ela ainda não tivesse encontrado o momento certo para compartilhar a notícia com Nathaniel. A ideia de criar uma nova vida, quando estavam cercados por tantas histórias de vidas roubadas, parecia às vezes surreal. Como se lesse seus pensamentos, Sofia se voltou para ela com um olhar perspicaz.
Você está grávida. Não era uma pergunta. Nataniel congelou ao seu lado, sua respiração prendendo por um momento. Lívia sentiu seu rosto esquentar, mas assentiu. Como você... Tenho trabalhado com mulheres grávidas pelos últimos 5 anos. Sofia sorriu. Aprendi a reconhecer os sinais. Além disso, você tem o mesmo brilho que minha mãe tem naquela foto comigo recém-nascida. Lívia. A voz de Nataniel era apenas um sussurro, uma mistura de medo e esperança que partiu seu coração. Eu ia te contar. Ela se virou para ele, tocando seu rosto gentilmente. Estava esperando o momento certo, com tudo o que está acontecendo. É perfeito. Ele a interrompeu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. É absolutamente perfeito. Sofia se levantou discretamente, deixando o casal ter seu momento. Mas antes de partir, ela se voltou uma última vez. Sabem, passei anos tentando entender por que minha mãe fez o que fez. Por que arriscou tudo, inclusive sua própria vida, para expor a verdade. Agora eu sei. Ela olhou para o céu que escurecia, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Ela fez por amor, não apenas por mim, mas por todas as mães que tiveram seus bebês roubados, por todas as crianças que cresceram sem conhecer suas origens. E agora, aqui, ela gesticulou para a mansão, para o jardim, para Lívia e Nataniel. Seu sacrifício continua dando frutos, continua gerando vida. Quando Sofia desapareceu dentro da casa, Lívia se aconchegou mais contra Nataniel, sua mão encontrando a dele sobre seu ventre ainda plano. Tem certeza que está pronto para isso? Para ser pai novamente? Com você? Ele beijou sua testa, suavemente. Estou pronto para qualquer coisa. Além disso, ele sorriu, aquele sorriso que era reservado apenas para ela. Acho que já estamos praticando há algum tempo, com todas as crianças do centro. Lívia riu, o som ecoando pelo jardim como música. Era verdade. A mansão Wolf, antes um símbolo de poder e isolamento, agora estava sempre cheia de crianças. Filhos das residentes, pequenos sobreviventes que, como suas mães, estavam aprendendo a confiar novamente, a rir novamente, a viver novamente. Helena estaria orgulhosa, ela murmurou, observando as estrelas que agora pontilhavam o céu noturno. De Sofia do centro, de tudo que conseguimos construir das cinzas do passado. Helena está orgulhosa, Nataniel corrigiu suavemente. Onde quer que ela esteja, tenho certeza que está sorrindo agora, porque finalmente entendi o que ela sempre soube, que o amor verdadeiro não é apenas sobre proteger quem amamos, mas sobre lutar para que todos tenham a chance de amar livremente. No jardim da mansão Wolf, sob um céu estrelado de primavera, um casal compartilhava sonhos de futuro enquanto honrava memórias do passado. E dentro da mansão, uma nova geração de mulheres e crianças começava a escrever suas próprias histórias de sobrevivência, cura e amor. Histórias que, como as rosas de Helena, continuariam florescendo muito depois que o inverno passasse. Sofia continuou lendo a carta de Helena, sua voz tremendo com emoção contida. Perdoe-me por partir antes de poder te contar pessoalmente quanto amor existia em cada decisão que tomei. O homem que você conheceu como seu tio, Carlos Mendes, era na verdade seu pai biológico, um segredo que se tornou tanto minha salvação quanto minha condenação. Mas Nataniel, todos nós, você, Nataniel, Clara, todas as mulheres e crianças que encontram refúgio aqui, somos o verdadeiro legado de Helena. Somos a prova de que o amor, quando verdadeiro, transcende até mesmo a morte. Lá fora, o jardim continuava. Vivo com risadas infantis, com promessas de renovação, com a certeza de que mesmo das histórias mais sombrias, a luz sempre encontra um caminho. E na antiga biblioteca da mansão Wolf, uma família construída não pelo sangue, mas pelo amor e pela verdade, começava um novo capítulo de sua história. Um capítulo que Helena, em seus últimos momentos de clarividência, havia não apenas previsto, mas ajudado a tornar possível. Nataniel era o homem que eu verdadeiramente amava. Mesmo que nosso casamento tenha se transformado em uma fachada para minha investigação. Lívia ajustou Clara em seus braços, observando como Nataniel permanecia imóvel,
suas mãos apertando o encosto da cadeira com força suficiente para branquear os nós dos dedos. Quando descobri a verdade sobre a congregação, continuou Sofia lendo, sobre o tráfico de bebês, sobre como eles usavam as clínicas de Nathaniel sem seu conhecimento, soube que precisava agir. Mas então descobri que estava grávida de Carlos e tudo mudou. Você mudou tudo, minha filha. Você me deu a coragem que eu precisava para enfrentar o mal que havia descoberto. Sofia pausou, respirando fundo antes de continuar. O diário que acompanha esta carta contém todos os detalhes da minha investigação, nomes, datas, conexões que não pude incluir nas outras evidências que escondi. Mas mais importante que isso, contém minhas memórias, meus sonhos para você, minhas esperanças de que um dia você entenderia por que sua mãe escolheu a verdade acima de sua própria vida. Nos últimos dias, a voz de Sofia falhou levemente. Tenho sonhado com uma mulher, uma jovem de olhos grandes e coração ainda maior, que chegará à mansão numa noite de tempestade. Ela carregará consigo não apenas suas próprias cicatrizes, mas a chave para completar o que comecei. Se meus sonhos estiverem corretos, ela e Nathaniel encontrarão um no outro a cura que ambos precisam. Lívia sentiu seu coração parar, por um momento. Helena havia sonhado com ela, havia previsto sua chegada, havia entendido que seu sacrifício criaria um caminho não apenas para a justiça, mas para um tipo diferente de redenção. Minha querida Sofia, a carta continuava. Não carregue raiva em seu coração. Não deixe que a verdade sobre suas origens defina quem você é ou será. Você é filha do amor, não do amor equivocado que tive por seu pai biológico, mas do amor puro e verdadeiro que senti por você desde o primeiro momento que soube de sua existência. E agora, você é livre para criar seu próprio destino, para lutar suas próprias batalhas, para amar sem as sombras que obscureceram minha vida. Sofia parou de ler, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Clara, como se sentindo a intensidade do momento, soltou o seio de Lívia e soltou um pequeno suspiro satisfeito. A mais, Sofia sussurrou, virando a página. Um post-scriptum. Para Nathaniel, o homem que amei mais do que a vida, mas não o suficiente para desistir da verdade. Perdoe-me por usar nosso casamento como escudo. Perdoe-me por não confiar que você poderia suportar a verdade. Mas, principalmente, perdoe-me por partir sem dizer adeus. Você merecia mais do que isso. Merecia todo o amor que não pude te dar. E agora, através de Lívia, você finalmente terá esse amor. Cuide dela. Cuide de Sofia. Transforme nossa mansão no refúgio que sempre sonhei que ela poderia ser. O silêncio que seguiu foi profundo, carregado de décadas de segredos finalmente revelados, de feridas antigas finalmente começando a cicatrizar. Nathaniel se moveu primeiro, atravessando a distância até Sofia em 3 passos largos e a envolvendo em seus braços. Era a primeira vez que demonstrava tal afeto físico com ela, e o gesto parecia carregar o peso de todos os abraços que Helena não pôde dar. Você é minha filha também, ele murmurou contra seus cabelos dourados, não pelo sangue, não pelo direito, mas pelo amor que Helena tinha por você, pelo amor que aprendi a ter por você neste último ano. Sofia soluçou contra seu peito, seus braços se fechando ao redor dele com força. Eu sei, ela respondeu. Eu sempre soube de alguma forma. É por isso que voltei, por isso escolhi ficar. Porque aqui é onde encontrei não apenas a verdade sobre meu passado, mas também minha verdadeira família. Lívia observava a cena com seu próprio coração transbordando de emoção. Clara, em seus braços, soltou um pequeno arrulho, como se abençoando o momento. Era isso que Helena havia previsto, percebeu Lívia. Não apenas a exposição da verdade, mas a construção de algo novo e precioso das cinzas do passado. O diário, Sofia disse finalmente, se afastando gentilmente de Nathaniel para pegar o volume de couro. Deve ficar com você, Lívia completou suavemente. É seu direito, sua herança, a última conexão com sua mãe. Nossa conexão com ela, Sofia corrigiu, um pequeno sorriso surgindo através das lágrimas.